ou se eu posso acompanhar a aula normalmente, como que faz? Olha, Everton, você pode acompanhar normalmente, você vai fazer a prova sub, né? Porque você provavelmente não fez a B1. Quanto às tarefas da B1 de sala de aula, a gente teve 3 laboratórios e um exercício que foi feito online, quer dizer que foi entregue para mim via e-mail. Eu acho que isso daí a gente tem que ver como é que vai ser, porque a gente pode tirar suas faltas, mas presença, aliás, mais atividade, a gente não sei como é que vai ser. Vou ter que falar com o professor Ricardo para ver como é que eu procedo contigo. Quanto à prova, você vai fazer a sub da B1 e faça a B2 agora. Tá ok. Tá? E Obrigado. temos 2 laboratórios, só fica atento agora nos recados que eu vou dar no começo da aula para você não se perder também na semana que vem e na outra. Combinado. Beleza? Bom, então vamos começar, a aula já está sendo gravada. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Gabriel, pode falar, Gabriel. Perdão, professor, eu ia tirar essa mesma dúvida que ele tirou, porém o senhor acabou falando e eu já entendi já. O professor Ricardo, como é que eu vou fazer com vocês? Porque foram atividades presenciais, né? Eu não tenho como ainda dar uma resposta, porque eu estou vendo o que a gente vai fazer para substituir isso. Vocês têm agora 2 laboratórios, né? Inclusive, vou comentar isso agora. Então, a gente vai ver o que eu faço. Até lá, com certeza, eu vou ter uma resposta já. Tá ok, obrigado, viu? Só isso, gente. O Gabriel pode abaixar a mão, por favor. Beleza, então vamos começar, gente, o seguinte. Bom, conforme a gente combinou a semana passada, as 2 últimas aulas nossas vão ser laboratoriais. Lá no laboratório de morfologia, vocês já conhecem o laboratório de morfo, já foram comigo lá no bimestre passado. Os 2 laboratórios vão ser divididos, né? O primeiro semestre vai ficar sozinho e o segundo e o terceiro vão ficar juntos, tá? Sendo que nessa sexta agora que vem, o primeiro semestre vai entrar das 7 às 8 e o segundo e terceiro semestre vão entrar das 8 às 9. E na última semana de aula, que é no dia 21 de maio, o terceiro e segundo semestre vão entrar das 7 às 8 e o primeiro semestre vai entrar das 8 às 9. Isso tudo, gente, já está no AVA, tá? Eu já coloquei lá para vocês não se perderem. Inclusive, a aula de hoje já está no AVA postado também. As atividades que eu pedi para vocês. Lembre que são 2 atividades, tá? A da aula passada e da aula retrasada naquela da semana de palestras. Então, tem que trazer para mim, feito à mão, as 2, grampeiem, porque vai ser considerado as atividades para nota agora, no segundo bimestre, principalmente os novos aí. Já consultem o AVA para ver essas atividades. Então, só para repetir, atividade da semana de palestras e atividade da aula passada. São algumas questões que vocês devem me entregar e vocês grampeiem junto com o nome e o RA. Nome completo, RA, se não tiver o CPF, e, por favor, também o semestre. Não esqueçam desses 3 detalhes, porque eu não consigo ver quem não colocar o semestre, tá, gente? Pode ser até isso aí que aconteceu com você, Giovana. Às vezes você não colocou seu semestre lá, ficou perdido lá. Então, tem que colocar o semestre junto, tá? Por favor. Hoje também vai ter uma atividade agora no começo da aula, mas não é para fazer agora, é para me entregar na semana que vem também. Tá no AVA, mas está no começo dessa aula. Eu quero que vocês também façam para me entregar semana que vem. Vocês sabem que agora nós temos 2.500 pontos de atividades de sala, né? Então, por favor, tragam para a gente não ter problema aí de nota, para vocês conseguirem aí o mínimo possível para chegar na prova e conseguir fazer a prova, tá? Importante fazer essas atividades para vocês não zerarem. Os 2 últimos laboratórios valem sim nota, tá? Porque eu vou ver o desempenho de vocês, vou ver com o roteiro. Não esqueçam o roteiro de aula de laboratório, por favor. E eu vou ver como é que vocês estão se desenvolvendo, qual o que vocês aprenderam em sala online. Vocês vão desenvolver isso na prática. Não esqueçam do roteiro, porque isso daí direciona o estudo, principalmente na aula de hoje, que é de músculos e vasos, tá? Bom, acho que os avisos
todos estão aí, né? Ninguém vai se confundir porque o AVA está lá. Professor, eu não posso ir no primeiro horário, posso ir no segundo? Não, não dá, gente. Por quê? Porque eu vou estar com listas de chamadas diferentes. Se o segundo e o terceiro aparecer no horário contrário, não dá para dar presença, vocês vão ficar com falta. Então tem que vir nos horários estipulados, ok? Eu vou estar com listas diferentes. Por causa dessa... por conta também de eu ter menos gente no laboratório, para não ter aglomeração. Então isso é proposital para evitar contato, para evitar que vocês fiquem muito juntos. O primeiro semestre tem muito mais gente do que o segundo e o terceiro juntos. Então a gente quer separar para não aglomerar. Ah, professor, mas vai aglomerar lá fora. Mas lá fora, gente, lá fora é enorme. O pátio é gigante, não precisa ficar todo mundo espremido em cima do outro. Fica lá na cantina, fica no estacionamento, tem bastante espaço. O horário de vocês vai ser respeitado, a turma anterior vai sair no horário e vocês entram no horário que vocês forem chamados. Então, vale para todo mundo. Os meninos novos aí, quem está entrando para a turma nova aí, não precisa ir de branco, pode levar o avental, porém eu quero que vocês levem um EPI, tá? Máscara, gorro e luva, tá? Principalmente luva. Por quê? Porque vocês vão ter contato com cadáveres, tá? Frescos, né? Lá no laboratório. As peças, já falei para vocês na aula passada, são peças conservadas, bem conservadas, eu vi algumas lá. Vocês vão ver musculatura, principalmente músculo, que é o foco do laboratório. E algumas coisas de nervo, tá? Algumas coisas, eu vi algumas peças conservadas lá em nervos. É bem difícil ver artéria, porque praticamente perde-se, né, as artérias, mas nervo e músculo tem bastante peça bacana lá. Tem os 5 hemifaces, então vocês vão trabalhar em 5 grupos, grandes grupos, para vocês não se perderem e acompanhar o roteiro. Professor, não achei tudo. Tem 2 laboratórios para vocês acharem. Mesmo assim, não consegui tudo. O que eu faço? Tem o Atlas, né, gente? Eu sei que é curto o tempo, mas a gente está com esse problema de rodízio, de horário, de condução lá. Eu não posso segurar vocês até 10 horas da noite por conta da condução lá, porque tem gente que mora em São Bernardo, São Caetano, não sei aonde. E aí, se eu segurar vocês lá, acaba prejudicando vocês no transporte público, tá bom? Que mais? Eu acho que só isso, né, Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, roupa não precisa ser branca, pode ser... Prefiro que seja branca, mas se vocês quiserem ir com roupa tradicional, pode ir, mas desde que entre com avental e EPI, que é máscara, gorro e luva. Tá? Cada um com a sua luvinha. Professor, pode ser qualquer luva? Pode. Pode ser até essas luvas de cozinhar aí. Não tem necessidade de ser uma luva de latex, tá bom? Fala, Gabriel. Professor, deixa eu te perguntar. Aquela máscara que cobre o rosto todo, é que eu não achei, ela é obrigatória tá levando também no dia? A face shield? Não precisa. Isso. Face shield. Então tá ok. Só máscara tá bom para vocês não terem... quando vocês falam muito perto um do outro, até comigo, como professor, acaba tendo esse contato, então é melhor vir de máscara, tá? E lá no laboratório também usar máscara. Fala, Giovana. Professor, Oi. A gente vai ter aquela prova prática que precisa ter e tudo mais, ou não? Vai ser só online mesmo? Para o dia 21 eu estou planejando alguma coisa assim. Eu estou esperando só a autorização do Ricardo também quanto a isso. Para ver se eu consigo fazer com vocês. Mas então a gente vai ter só uma aula de laboratório? Não, vai ter 2. Vocês vão ter 2. A prova seria depois, mas eu estou vendo com o Ricardo a possibilidade. Até lá, vocês estão vendo que a flexibilização ela está rolando gradativamente, né? Ela está começando a regredir. Então, até lá, pode ser que a gente estenda até as 10 horas. Por isso que eu não quis ainda confirmar com vocês tudo isso, porque hoje mesmo já o Dória já recuou um pouco, ele vai estender por mais uma semana os horários. Mas pode ser que daqui 15 dias, ok. Entendeu? Entendi. Só estou esperando a definição do governo. Mas se fosse para ter, vai ser no dia 21 mesmo, dia depois 21. que a gente tiver aula no laboratório. Isso, vai ser depois das aulas. E aí vai cair tudo, músculo, nervos e ossos. Osteologia, músculo, artéria, vaso e só. Tá bom, professor, obrigada. Nada. Beleza, gente? Vamos começar então? Bom, o assunto hoje é bem extenso, né? Como sempre, né? Vamos lá.
Deixa eu só ver se a aula aqui já entra. Bom, já entrou, né, para vocês aí, né? Deixa eu só colocar aqui para mim agora. Estão vendo a aula, gente? Bom, aula passada a gente falou sobre artrologia, né, e nervo trigêmeo. Algumas questões aqui estão correlacionadas com a aula passada, são essas 9 questões que vocês vão me trazer também junto com as outras 2 tarefas somadas. Então são 3 tarefas para me entregar na semana que vem, escritas. Pode ser computador, pode ser à mão, não tem problema. Mas desde que vocês me tragam com letra legível, por favor, para eu corrigir essas questões de vocês. Todas essas questões aqui são questões pertinentes à prova. Pode ser que do meio dessas questões caiam algumas questões de prova, vocês sabem disso. E estudem, fixem essas questões, tá? Isso direciona, fixa a disciplina e direciona também vocês, tá bom? Pra vocês não ficarem muito perdidos também no... Você quer que leve elas... Ah, tá. Oi? Não entendi nada. Desculpa. Acho que alguém Nada não, eu ia fazer uma pergunta, mas eu já entendi. Obrigada. Nada. Bom, gente, então vamos falar de musculatura hoje. Acho que uma das aulas também muito importantes para a gente concluir o nosso estudo de pescoço-cabeça. Uma das partes fundamentais aí da anatomia. Simplesmente são os músculos que são capazes aí de transformar a nossa parte de reações químicas em reações físicas. A única célula do corpo que consegue transformar, então, reações químicas em reações físicas. Então, a gente consegue ter expressões faciais. Nós conseguimos mover ossos. Nós conseguimos, por exemplo, na face, a gente consegue abrir e fechar a boca. Isso é por ação muscular. Não é Deus que está fazendo o movimento. São os músculos, tá? E a gente tem uma série de músculos que são capazes. Inclusive, o professor de vocês aqui dando aula para vocês está movimentando o rosto inteiro. E quando a gente movimenta o rosto inteiro, tem a ação de todos os músculos que a gente possa imaginar na fala e na mímica. E na mastigação, principalmente, que é nosso foco principal da disciplina quando a gente fala do assunto músculo, tá? Então, músculo, além disso que eu falei para vocês, forma uma proteção, um escudo contra também traumas, tá? Todo músculo ele tem uma cor, tá? Claro que vocês não vão ver essa cor lá no laboratório, porque os cadáveres estão todos conservados em formol e eles perdem a cor, né? As fibras musculares que a gente diz são fibras vermelhas, tá? É bem interessante quando a gente vê musculatura ao vivo mesmo, ele tem uma pigmentação muito vermelha, tá? Essa coloração é inerente ao fluxo sanguíneo que irriga as fibras, tá? E o mais curioso de tudo, que os músculos representam 40% a 50% do nosso peso corporal. Então, se a gente está pesando aí 60 quilos, vocês tiram aí a média, 40% e 50% do peso do corpo são músculos, 40% a 50%. Então, chega a ser quase metade do nosso peso em músculos. Pessoas que são mais, fazem academia, isso pode aumentar um pouco, mas tem um limiar também. Chega um momento que as fibras musculares não conseguem mais aumentar de tamanho, tá? Que a gente chama de hipertrofia. Isso vocês vão ter lá na hemato-imuno, nas ciências morfofuncionais, que diz que as células elas não aumentam de número, mas sim o tamanho, o seu volume interno. Mas tem um limiar para isso também, tá? Então elas têm um certo limite para conseguir aumentar o seu tamanho original. Bom, vamos direto ao assunto então. Músculos da face, eu dividi para vocês não se perderem. Fronte, olho, nariz, boca e pescoço, tá? Resumindo, nós temos 20. Músculos da face, que a gente precisa saber, são 20, tá? Principalmente ao redor do olho, boca, nariz, ouvido, tá? No nosso couro cabeludo também, tem gente que consegue mexer o couro cabeludo. Eu sou um cara que consigo também mexer. Eu consigo mexer meu occipito frontal, que vocês vão ver aí mais para frente. E aí tem alguns músculos faciais também que são responsáveis pelas mímicas. Lembre que eu falei para vocês na semana passada sobre o nervo facial, que ele é tanto responsável por
parte sensitiva como motora de alguns músculos. Vocês vão ver aqui, resumidamente, que existem músculos aqui que são inervados pelo facial. Por quê? Porque precisa ter realmente, a gente vai ter um movimento mímico, né? Uma reprovação, ou você não gostou de alguma coisa, ou você sentiu o cheiro muito forte de alguma substância. Então, tudo isso representa uma mímica, representa algum movimento muscular, tá? Do rosto. Esses são os mais famosos músculos que a gente tem que saber, tá? Todos esses, professor, todos esses. A gente vai falar um por um deles aqui na aula. Claro, não vou parar muito para vocês também não ficar uma aula muito maçante. Tá no AVA isso aqui, eu vou falar uns mais importantes para vocês. E vocês vão ver no laboratório também isso, tá? Meninos e meninas que não estão acostumados a ver cadáveres, é isso que vocês vão ver lá no dia. Exatamente uma foto igual a essa. Claro que aqui a gente não tem essa cor vermelha, vocês vão ver tudo cinza. O mais interessante de tudo é que vocês vão ver de verdade como funciona. Às vezes os dentistas passam a vida inteira sem ver um músculo, porque escolhem áreas que não sejam tão ligadas a cirurgias, alguma área que seja mais intrusiva, né? Então o dentista passa a vida inteira sem ver, mas vocês vão ter essa oportunidade de ver no laboratório de anatomia. Antigamente, algumas disciplinas, algumas especialidades, elas prezavam por laboratório de anatomia na disciplina. Então, hoje já tiraram, né? Hoje a gente não tem mais essa obrigatoriedade nas especialidades. Mas era muito legal você reviver, né? Você acabou de fazer a faculdade, faz uma especialidade e reviver um laboratório de anatomia, vocês vão ver que o olhar muda. Vocês vão saber que a situação muda. Hoje vocês estão pegando informações todas novas, mas no decorrer da formação de vocês vão trabalhar com isso. Vocês vão cansar de escutar isso. E acaba virando uma coisa mais natural. Quando vocês se formam, fica mais fácil disso, de vocês conseguirem digerir essas informações. Então, hoje é a primeira vez. Estudando em casa também vai ser uma coisa inédita, mas vocês vão trabalhar com isso, tá? Na faculdade. Eu sempre vou falar com vocês sobre isso durante as clínicas, tá? E quem trabalha muito com isso hoje em dia é o pessoal da harmonização orofacial, né? Então, hoje está muito em questão. Uma aula dessa daqui hoje é muito importante para vocês, porque realmente vocês ainda vão ter isso para quem seguir essa área aí. Bom, vamos começar mais aí para iniciar, o pontapé inicial, o epicrânio ou occipito frontal, tá? Ele fica na parte frontal, né? E também na parte posterior da cabeça. Vocês estão vendo o desenho aqui, pelo desenho, duas partes que são avermelhadas, mas elas são interligadas. Tem um ventre aqui no meio, esse ventre aqui chama-se aponeurose, por isso que não tem cor, tá? A grosso modo, se entende-se por tendão, tá? Mas eles são interligados. É um músculo enorme, ele liga a parte posterior para a parte anterior, tá? E no meio a gente tem essa galha aponeurótica, que a gente pode chamar carinhosamente de aponeurose intermediária, tá? A gente tem esse grande músculo. E o que ele é responsável por esse músculo aí, tá? Bom, a ação. Trabalho aí, ele vai tracionar para trás o couro cabeludo, tá? Vai levantar a sobrancelha e vai enrugar as famosas rugas da testa, tá? O occipito frontal é responsável, então, gente, pela essa ruguinha que tem na testa, tá? Que você, quando olha no espelho, levanta a sobrancelha, você está movimentando no fundo, o occipito frontal. É difícil de falar. Eu gosto de falar o mais difícil, né? O epicrânio é mais simples, mas eu gosto de falar occipito frontal. Por quê? Porque vocês não vão ver muito epicrânio por aí. É difícil. O occipito frontal vocês vão achar muito mais. Em provas, em artigos, vocês vão achar muito mais o occipito frontal. Então, esse é o músculo que quando você olhar no espelho, você vê as ruguinhas na testa, tá? A ação dele, então, é movimentar o couro cabeludo para frente e para trás, sobrancelha, e para ambos os lados, tá, gente? Não é só o lado esquerdo como está aqui na foto. O lado direito também tem o occipito frontal, tá? Quando a gente vê de frente aqui, ó, esse aqui é o occipito frontal, ó, esquerdo, e esse aqui é o direito, tá? Então, tem dos dois lados o occipito frontal. No meio, ele não passa, vocês estão vendo que é aberto,
Nosso crânio aqui no meio, ele fica vulnerável, tá? Tanto é que o pessoal, quando a criancinha está nos seus primeiros meses de vida, essa parte aqui a gente chama até de moleirinha, carinhosamente, né? A moleirinha aberta da criança, né? E exatamente aqui não tem músculo, tá? Então isso aqui é aberto mesmo, se fecha com o passar do tempo, aí forma a linha sagital, né? Aquela linha que a gente falou na primeira aula de osteologia. E essa linha sagital se funde o lado direito com o lado esquerdo, por volta dos 17, 18 anos, totalmente fechada essa linha aí, ok? Então, só ósculo frontal. E vamos pular para o temporoparental, gente, um dos mais importantes também. Já começa a falar um pouquinho também de alguma coisa interligada ao músculo de mastigação, porém, não diretamente ainda. Esse da seta, eu já coloquei a seta para facilitar para vocês aí, onde que é exatamente esse tempo parental. A origem dele é fáscia temporal e a inserção. O que é origem e inserção? Vocês vão ver que eu vou falar muito disso nessa aula de músculos. Origem é onde ele inicia, onde ele nasce, e a inserção onde ele termina. Todos os músculos, aquele roteiro que eu passei para vocês, tem lá O, I e F, né? Tem a origem, inserção e função, tá? Toda aquela apostila lá tem isso. Então vocês podem estudar por lá também, tá bem resumido essa parte de músculos lá. Bem legal também, eu até facilitei para vocês acharem isso. Pessoal novo aí que não tem o roteiro, tá no AVA. Se vocês não conseguirem achar no AVA, os nossos queridos representantes de classe têm acesso lá, pode passar para vocês. Vocês têm que imprimir e levar na aula, tá? Para vocês não ficarem perdidos lá na aula do laboratório, tá? Tem uma sequência lógica no laboratório para vocês seguirem. Então, esse temporal, a origem dele é fáscia temporal, lembra aquela calota, aquela lateral que tem aquele afundamento na osteologia, eu falei para vocês, aquela fossa temporal, ele exatamente encaixa aí, tá? E aí a borda lateral é a galha aponeurótica, que é essa parte cinza, tá? Essa aqui, sempre quando é cinza, esbranquiçado, a gente chama de galha ou se não de aponeurose intermediária, tá? Sempre a gente vai chamar disso. Aí as inervações são os ramos temporais, aí vocês já vou falar na próxima... eu já falei isso na semana passada, de inervação. Porém, passa aqui um ramo temporal, ok? Um dos ramos temporais que vem do facial, lembre-se disso. Aquela mãozinha que coloca no rosto, tá? Lembra disso, o ramo, quando a gente fala ramo temporal, a gente lembra do facial, ok? E aí os músculos, quando a gente faz emite uma função nesse músculo, ele consegue exercer funções diversas, tá? Eles são responsáveis pelas mímicas, são responsáveis pela expressão facial nossa, tá? De reprova, de aceite, tudo isso faz a gente desenvolver mecanismos de sociabilização, tá? De conversas. Existem até especialistas que desenvolveram técnicas para descobrir até se você está mentindo, se você está falando a verdade, se você está realmente preocupado, ansioso, por expressões faciais, tá? E são essas pessoas que conseguem determinar exatamente qual músculo está mexendo. Eles não são anatomistas, não são muito menos dentistas, ou se não médicos, nada disso. Eles conseguem interpretar a linguagem corporal. Então eles olham para vocês, olham para a gente e conseguem interpretar algum músculo que mexe, tá? Inclusive eles falam, né? Ele mexeu o prócero, mexeu o nasal, mexeu ali o occipito frontal. Então eles têm toda essa manha, tá? Mais uma foto geral de todos os músculos que a gente tem que saber, tem que estudar. Alguns aqui, os principais. Vou falar para vocês em sala e estão aí pinçados exatamente quais que a gente vai falar, qual que a gente precisa saber na odontologia. Bom, no olho, perto do olho, a gente chama de corrugador do supercílio, tá? Esse músculo vermelho, vocês estão vendo que eu peguei fotos para vocês não se perderem. Eu tiro todos os outros músculos e deixo só o que eu preciso, só o que é necessário para vocês saberem. Origem, extremidade medial do arco superciliar. Então, aqui é o arco superciliar, lembre-se disso.
lá da osteologia. Extremidade medial, porque está mais para o centro, tá? Mais para a linha sagital. A linha sagital passa bem aqui. Então, ele é medial. A inserção dele é na pele, tá? E profunda, da superfície profunda da pele. Então, o que acontece? Ele chega próximo da base do nariz e vai até o supercílio. Isso daí é a inserção deste famoso músculo corrugador do supercílio. Inervação, ramos do temporal, zigomático nervo facial também. Olha só como estou falando para vocês aí e a importância também da inervação. Todos os músculos que eu coloquei aqui em aula também separei inervação para relembrar a inervação. Então é também ambos do nervo do ramos do facial. Qual que é a ação? O que ele faz? Qual que é a função? Traciona a sobrancelha para baixo, tá? E também faz aquela famosa ruguinha ali perto do nariz, tá? Que a gente chama de carranca, quando a pessoa fica brava, tá? O pessoal pega aqui em cima, bem na base do nariz, aqui nessa região, forma-se a carranca. Esse aqui é o corrugador que faz isso também, tá? Essa parte, esse musculinho pequenininho que tem de ambos os lados, tá? Não é só do lado esquerdo, como tá mostrando aqui, também tem do lado direito. Tá ok? Gente, vai tendo dúvida, vocês vão me chamando aqui, eu não paro. Vocês sabem disso, então vamos embora. Eu não tô vendo também quem tá levantando a mão. Se por acaso alguém levantar a mão, me chama, porque eu tô no PowerPoint, eu não consigo enxergar vocês aí. Tá bom? Bom, o prócero também é um músculo que fica na parte anterior, parte frontal, né? A origem dele, a face que reveste a parte mais inferior do osso nasal. Então, a gente tem a parte mais inferior, parte quase final, tá? E parte superior da cartilagem nasal. Então, é lá em cima, tá? A inserção dele é pele também, parte mais inferior do fronte. Também perto das duas sobrancelhas. Tá uma para cá e também tem uma para cá. Tá? Lá direito e esquerdo. Inervação também dos ramos bucais do nervo facial, tá? Então, quando chega aqui o nervo bucal, ele também inerva essa parte, vocês vão ver lá no Atlas isso. E a ação dele traciona para baixo a sobrancelha, tá? Também é outro músculo que participa também da sobrancelha. Vocês estão vendo que para a sobrancelha tem dois músculos muito importantes. Por quê? A sobrancelha, para a gente, é um importante músculo da mímica, tá? Então, não é porque é importante que tem dois músculos, não. Mas ele, tanto para trás, como para o lado, como para frente, a gente precisa de alguns músculos que apoiem isso, tá? Tem gente que corta muito supercílio nessa região, coloca piercing, coloca um monte de coisa, os caras que erram, né, na colocação de piercing, que perde o movimento desses músculos. Então tem que tomar cuidado aí com o pessoal aí que não sabe colocar piercing, pessoal que vai em umas lojas aí meio ruins aí, acabam perdendo um músculo aí importante para mímica, tá? Olha só, para vocês verem a importância desses dois músculos que eu falei para vocês. Reflexão, nojo e triste. Olha que interessante, né? A pessoa provavelmente aqui nojo, né? Aqui pode ser que a pessoa esteja tristinha, né? São os reflexos da mímica, né? E isso daí são os nossos emojis atuais. Todos os emojis são baseados em músculos da mímica. Então, nosso corpo foi baseado no desenvolvimento desses emojis que tem por aí. No olho, né? A gente tem muito músculo bacana também no olho, que faz movimentação, abertura, fechamento, deslocamento de lateral para fora. Tem uma porção que ela envolve o olho inteiro, tá? A gente divide em 3 porções: palpebral, orbital e lacrimal, tá? Palpebral, tá? Orbital e lacrimal. Ok, gente? Vamos falar individualmente de cada um deles. Orbicular do olho, olha o tamanho desse músculo, ele é responsável pela volta inteira do nosso olho, né? A origem dele é na parte nasal do osso frontal. Olha que interessante, o processo frontal também está envolvido, da maxila, tem já 2 porções, processo frontal, processo maxilar também, e também as bordas do ligamento palpebral. Então, quando a gente faz abertura e fechamento do olho, esse músculo participa ativamente, tá? Ele circunda todo o olho, todo. É o mais fácil de reconhecer. Quando vocês pegarem a peça, o primeiro músculo que vocês vão ver logo de frente é o orbicular do olho. O prócero e o corrugador já é um pouco mais difícil, porque é um próximo do outro.
são fibras muito próximas, né? O prócero e o corrugador. Mas o orbicular do olho é muito evidente. Vocês conseguem bater o olho e já achar. O prócero a gente vai dividir lá. Se a gente achar uma peça com prócero e o corrugador, a gente consegue dividir lá na peça com cuidado, obviamente, né? A gente consegue separar para vocês verem, tá? Ele pega toda a porção do olho. Então ele faz toda essa daí, a piscadinha, né? A abertura e fechamento, toda essa parte, essas movimentações do olho, ele é responsável. E muita gente não acha que é o músculo que faz isso. E é esse músculo aí, o orbicular do olho, tá? O músculo mais fácil da gente achar. Nasal, gente. Nasal, como o próprio nome diz, lateral de nariz, origem, porção transversal da maxila, tá? Acima da lateral da fossa incisiva. Lembra da fossa incisiva, lembra do processo maxilar, então a porção lateral e ele fica na transversal, tá? Sabe essa aberturinha que a gente tem no nariz, que chama asa do nariz? Essa aberturinha, quando a gente movimenta, principalmente quem tem alergia, né? Fica movimentando, abrindo e fechando a asa do nariz. Quem promove essa abertura e fechamento da asa do nariz é o músculo nasal, tá? Então a inserção dele é no dorso, tá? Do nariz, porção alar. Muita gente mexe nessa parte também quando faz aquelas rinoplastias. Pessoal que gosta de mexer no nariz aí mexe nessa parte nasal aí também do músculo. Às vezes a gente tira um pedaço desse músculo para diminuir a ação dele, e aí conforme a gente vai diminuindo a ação dele, o narizinho vai subindo, tá bom? E aí a abertura também da asa do nariz diminui. Isso daí é uma cirurgia que chama rinoplastia. Porção transversa e porção alar. Lembre-se que a gente tem a parte nasal lateral, que é a porção transversa, né? Que a gente está vendo aqui de frente. E a porção alar, que é na base do nariz. Oi? Desculpa atrapalhar um pouquinho, é o Everton. Desculpe a minha ignorância, que como é a primeira aula, tem a ver a sinusite, por exemplo, tem a ver com esse tipo de músculo, com esse músculo ou não? Não. A sinusite a gente falou muito na aula de osteologia, tá. No processo maxilar. Lá a gente falou bastante sobre a sinusite. Tá, eu vou revisar lá aí depois. Beleza. Obrigado. Aqui, Everton, como a gente está falando de músculos, né? Uhum. São células, fibras musculares, elas não participam muito dessa região interna, né? Dessa parte interna do nosso osso, que é onde tem as infecções. O músculo ele responde de formas diferentes, tá? Como cãibras, cansaços, desgastes, mas não com forma infecciosa, a não ser que seja traumatizado uma região muscular. Mas traumatizado que eu digo, aberta, né? Exposição. Tá bom? Tá ok, obrigado. Nada. Então a porção transversa e a porção alar, que faz movimentar toda essa asinha do nariz aqui para o lado, para frente. O pessoal que consegue movimentar, achatando até o nariz. Boxeador já não tem muito essa porção transversa, por isso que eles têm o nariz um pouquinho mais achatado, né? Perde também um pouco da cartilagem, óbvio, porque toma muita pancada. Eles fazem até uma cirurgia já para isso, para tirar a cartilagem, porque a pancada vem quando vem, quebra o nariz. Então, para evitar a quebra do nariz, esses músculos aqui também são bem prejudicados em boxeadores, ou lutadores também de MMA. Bom, aí a gente fazer, isso daqui são marcações de harmonização orofacial, onde se aplica, né, para você não movimentar esses músculos, né? Aqui a gente tem prócero, corrugador, orbicular do olho, nasal, tem aí também, pode até o palpebral da porção orbicular também a gente tem, é onde a gente aplica aí a toxina botulínica, tá? Que faz com que esses músculos paralisem. Então, quando a gente faz harmonização no paciente hoje em dia, a gente aplica nessas regiões, promovendo temporariamente a paralisação desses músculos. Tá? Isso varia bastante de paciente para paciente, 6 a 8 meses, que é mais ou menos o tempo que a gente faz a máximo da harmonização orofacial. Esses músculos aí são os que são travados. Tá? Isso daqui são marcações, tá, que a gente faz para injetar toxina botulínica. Coloquei para vocês como se fosse uma curiosidade aí do que a gente está falando atualmente em odontologia. Depressor do septo.
Tá? Esse também é um dos músculos que faz a gente mexer o nariz para baixo. Tem gente que consegue mexer. Ele está na fossa incisiva da maxila. Gente, tem cada... Olha, eu vou falar, músculos do meu rosto que eu mexo são poucos. Mas tem gente que... Vocês vão ver quando a gente entrar aqui na língua, tem gente que consegue dobrar a língua no meio, fazer um rolinho com a língua. Isso daí é tudo questão de ação muscular. Então, é você mandar o estímulo para você conseguir. E tem gente que não consegue, tá? Tem gente que não consegue mexer a orelha, mexer o nariz, mexer o couro cabeludo, mas o músculo tá lá, né? Por isso que não esteja lá o músculo, todo mundo tem, tá? A origem, então, é a fossa incisiva da maxila, tá? Aquela depressãozinha que a gente tem aqui na parte anterior da maxila. E a inserção desse músculo é dentro, lá dentro, no septo, tá? Na parte dorsal da asa do nariz. Então, ele mexe quando a gente põe para cima o nosso nariz, né? Então, esse é o depressor do septo, ele faz descer, tá? Traciona para baixo a asa do nariz. Quando a gente levanta, ele traz para baixo. O pessoal da rinite aí é craque em mexer esse depressor do septo, porque o cara põe para cima o nariz, tanto coçar, e depois eles ajeitam o nariz para baixo. É o depressor do septo que está agindo aí. Ele estreita a narina também, a pessoa consegue mexer a narina estreitando. Tá? É bem interessante para quem consegue mexer aí. Já está até lembrando aí como é que é. Aqui é um resumo desses músculos nasais, tá? O depressor do septo, o músculo nasal, o nasal transversal, o prócero que chega aqui em cima, não esqueçam do prócero que também chega na parte da base do nariz, lembra lá do comecinho da aula, né? E o elevador também do lábio, que eu vou falar daqui a pouco aí, que é esse aqui que passa direto pelo nariz e vem aqui para o canto do lábio. Já vou falar na sequência para vocês aí. Bom, levantador do lábio superior e asa do nariz. É esse aí que eu estava falando, tá? E a origem dele é no processo frontal da maxila e a inserção, aí se divide em dois, tá? Insere na cartilagem alar do nariz e se prolonga para o lábio. Então ele tem dupla inserção. Esse é um dos músculos que a gente vê com um pouco de frequência o pessoal errar, porque isso são duplas interpretações, né? Ele mexe tanto a base do nariz, a lateral do nariz, como também levanta o lábio superior. Lábio é dividido, lembrem-se, o lábio é dividido na parte superior como na parte inferior, tá? Então, se você tem aqui um músculo para levantar, ele tem que vir aqui de cima, obviamente, não pode vir aqui de baixo, senão não dá amplitude do movimento, de abertura, de sorriso, principalmente. Então, esse músculo, ele faz essa função, tá? Dilata também a narina e faz o lábio subir. Quais são os nervos que vão pegar aí? Os ramos bucais do nervo facial. Isso é fácil, né? Aí passa o bucal, com certeza vai inervar também esses dois músculos, esse músculo aí, tá? Que é um só, porém que tem duas inserções. E temos aí o levantador do lábio superior. É um músculo ao lado, tá? Do levantador de lábio superior e asa de nariz. É um músculo quase que triangular. A margem inferior da órbita, ele fica bem abaixo do orbicular do olho, bem aqui no forame infraorbital. Então, aqui, lembre-se lá da aula de osteologia, tem aquele forame embaixo do olho, que sai o infraorbital, ele está bem em cima do infraorbital, tá? A inserção dele é lábio superior e asa de nariz. Aí sim, também a gente tem dupla inserção, porém, vocês vão ver que ele tem uma função, levanta o lábio, tá? Ele não tem uma dupla função, ele não faz nada aqui com o nariz, ele faz só levanta o lábio superior. Tá? Não confundam, então, com o levantador de lábio e asa de nariz. Ele é exclusivamente do lábio, só levanta o lábio. E leva um pouquinho para frente também, ok? Olha que interessante essa aplicação de Botox. O paciente, no antes, ele conseguia sorrir totalmente, bastou a gente aplicar no levantador do lábio e no levantador do lábio superior e asa de nariz, que ele parou de levantar. Então, a gente travou a musculatura dele e fez com que ele não tivesse esse sorriso gengival. Claro, isso é temporário? É. Tem soluções definitivas? Tem, só que são cirurgias, e cirurgias bem radicais, que mexem praticamente com a estrutura óssea inteira do rosto, que são as ortognáticas. Se o paciente não quer se aventurar numa ortognática,
ele vai fazer os botox da vida e consegue resolver bem o caso dele, tá? Levantador do ângulo da boca, a gente tem aí o ângulo exatamente onde está a comissura labial, que é essa parte aqui do lábio, a parte lateral do lábio, onde a parte superior se encontra com a parte inferior. Está bem na fossa canina, aqui tem o canino, né? A gente tem um dente canino, a origem dele, e a inserção é no ângulo da boca, exatamente na lateral, tá? A inervação, então, são dos ramos bucais do nervo facial, eleva o ângulo da boca. Aquela levantadinha do lábio, daquele do cafajeste, né? Quando dá aquela sorrisinha, aquele sorrisinho de lado, é esse levantador do ângulo da boca que faz o papel. E aí ele acentua o suco nasolabial também, tá? Quando a gente também quer que a pessoa trave um pouco o sorriso, para que não levante tanto, para não ter aquele sorriso gengival da foto anterior, a gente também neutraliza a ação do levantador do ângulo da boca. Ok? Só um minutinho, pessoal, que a televisão ligou sozinha aqui em casa, eu não entendi até agora. Desculpa, pessoal, que ligou a televisão aqui sozinha. Vazou o som aqui para vocês. Espera aí que eu já vou voltar na aula aqui. Pronto. Zigomático menor. A origem dele é superficial, tá? O malar do osso zigomático. Então, ele pega toda a parte anterior lateral do osso zigomático. A inserção é no lábio superior e também promove a elevação do lábio, tá? Do lábio superior. Olha quantos músculos participam dessa elevação. Tá? O zigomático menor também participa. Claro que quando chegar lá na questão da prova, a gente vai perguntar quais músculos fazem parte da elevação de lábio. Então, você já sabe que até agora, já falei em 3, né? Então, se vocês não esquecerem disso até a prova, provavelmente vocês vão acertar a questão. E a inervação é simples, né? A inervação sempre vai ser do nervo facial, mas o ramo bucal. Não adianta falar só nervo facial, também tem que colocar que é um ramo do facial que chama bucal, tá bom? E auxilia também a elevação do nosso lábio superior. Zigomático maior, um pouquinho mais abaixo, tá? Do osso malar, na superfície do osso malar também, do osso zigomático, aquela maçã do rosto. No ângulo lateral também, de boca, tá? Também inervado pelo ramo bucal do nervo facial, traciona para trás, tá? Que aí é aquela famosa risadinha do Coringa, tá? O zigomático maior, ele abre todo o sorriso. Quando a gente fala pro cara lá assim, ó, o Palmeiras não tem mundial, a pessoa dá risada. Tem algum palmeirense na sala aí? Se eu tinha algum palmeirense, eu falei 10 vezes essa piada, o palmeirense não se rebela? Então, estou pegando o pé dos palmeirenses aqui. Quando você fala palmeirense não tem mundial... Olha, professor, nosso time passou vergonha, viu? Então, quase rebaixado. Tá quase rebaixado, viu, filho? Mas eu acho que ganha na última ainda. Ainda a gente consegue livrar dessa aí. Se empatar, tá bom. Se empatar, tá bom, verdade. Bom, aqui é o seguinte, esse daí é o músculo do Coringa. Quando a gente fala para a pessoa sorrir forçado, é esse músculo aí que abre todo o sorriso da pessoa. É o mais posterior dos músculos que a gente tem para tracionar para trás o lábio, tá? Ele faz uma força muito, muito grande até. Risório, aí a gente já está um pouquinho mais abaixo do lábio, né? Vocês estão vendo que eu estou começando lá por cima e vai descendo, né? Fáscia do masséter, vocês vão ver que lá embaixo eu vou falar para vocês do músculo massetérico, que faz parte da mastigação, um dos músculos da mastigação mais importante, mas ele está na fáscia do masséter. Pô, professor, então tem um músculo em cima do outro? Sim. E sabe o que tem aí no meio? A bola de Bichat, que é onde todo mundo tira a bola de Bichat, né? Que faz o afinamento do rosto. E aí fica assim a bolinha de Bichat, professor, vai ficar roçando um músculo no outro. Isso, exatamente o que vai acontecer. A pessoa envelhece mais rápido, apresenta rugas, por conta de não ter essa gordura, que a bola de Bichat é uma gordura. Se você tira do meio do músculo, é como se você tivesse tirado a geleia, né? O isolamento de um músculo para o outro. E aí o que acontece com essa pessoa?
ela começa a ter fadiga muscular, tá? Ela começa a ter muita cãibra na parte inferior do rosto. Isso daí é com o passar do tempo, tá? Se vocês forem procurar artigos aí sobre bola de bichar, vocês vão achar um artigo meu falando que eu sou extremamente contra a cirurgia de bola de bichar, de remoção por conta dessa ação muscular aí que acaba perdendo. Um resuminho para vocês, obviamente sempre facilita a vida de vocês para vocês estudarem, né? Músculo elevador do lábio superior da asa do nariz, músculo elevador do lábio superior, né? Aí vocês vão vendo aqui. Músculo zigomático menor, o zigomático maior um pouco mais abaixo, depressor do septo nasal, lá embaixo, né? Que faz a pontinha do nariz descer, e o risório, que é lá embaixo, tá? Então fecha bem essa parte do lábio superior. Todos esses que eu falei aí, movimenta todo o lábio superior. Perfeito, gente? É um resumo do que eu falei em tudo aí. Depressor do lábio inferior. Agora a gente vai falar da parte de baixo do lábio, né? Aí uma linha oblíqua, que a gente chama, a origem é na mandíbula, tá? Inserção na pele do lábio inferior. A gente chama tegumento, é a mesma coisa de falar pele. E aí já muda a inervação, né? O ramo mandibular, tá? E bucal do nervo facial. Então tem dois ramos do facial, tanto o mandibular como o bucal, que fazem a inervação desse músculo. Ação repuxa o lábio inferior diretamente para baixo. Então ele faz com que esse lábio seja repuxado. A expressão de ironia. Até coloquei entre parênteses assim, quando a pessoa ironiza alguém. É esse músculo aí que funciona, o depressor do lábio, tá? É por isso que o pessoal vê lá aqueles interpretadores de comunicação corporal, que esses músculos aí que começam a falar por si, né? A pessoa tenta falar uma verdade, mas está ironizando. Aí o cara que está ali, esperto na movimentação desses músculos, já falou, opa, movimentou ali o depressor do lábio. E eles falam mesmo, viu, gente? Eles falam, movimentou. Esse é o depressor do lábio, está ironizando. Essa pessoa não está falando a verdade. E tem realmente esses caras aí que são peritos nisso. Depressor do ângulo da boca, bem na lateral já, né? Linha oblíqua também da mandíbula, a origem dele, é a inserção no ângulo da boca, tá? Então tem o ângulo da boca para o superior e também tem o inferior, né? Que aí o que a gente vai ter? A tristeza, aquele lábio ao contrário, o lábio invertido, aquele emoji que a gente tem no celular, que quando você está triste, o lábio está para cima, desenhado para cima, né? Então fazendo uma parábola com a boca para baixo. A inserção no ângulo da boca, também inervado pelo mandibular e pelo bucal, e deprime o lábio. Tá bom, gente? Facinho aí de entender. E aí, gente, o que vocês acham desse... Quem que tá sorrindo aqui? Quem que tá triste? O que vocês acham? Se quer essa questão na prova aqui, vocês vão falar o quê para mim? Essa daqui, o que vocês acham que tá fazendo? Qual movimento? Ela tá feliz ou tá triste? Neutra, nem Feliz. triste, nem... Isso, e esse aqui, Feliz. consequentemente, feliz, né? Porque o lábio começa a fazer um pouquinho, os levantadores do lábio fazem a ponta, o ângulo da boca para cima. Olha só que interessante. E aqui não. Aqui o depressor do lábio faz ao contrário, né? O ângulo da boca fica invertido. Então isso daí é uma expressão e ele é responsável pela mímica do rosto. Mentoniano ou mentual, como o próprio nome diz, tem que estar lá, né? Tem que estar na região mentual. Fossa incisiva da mandíbula, aquela curvinha, né, do mento ali embaixo da cavidade bucal. Inserção no tegumento, é na pele do mento. Então faz com que também movimente para baixo, projeta para baixo, enrugando o queixo, tá? Então a gente consegue fazer com que o queixo enrugue. Quem não usa barba, as meninas aí que conseguem ver isso bem nítido, consegue inverter o lábio, começa a falar expressões de agonia, espanto, né? Até o pescoço é envolvido nesse movimento, nessa expressão, tá? Também aí o ramo bucal e também o mandibular do facial são envolvidos na inervação deste mentual. Transverso do mento é um músculo menor, um músculo pequenininho que a gente tem na linha mediana, tá? Logo abaixo do queixo mesmo, é lá quase na curvinha, tá bom? Bem na ponta.
tá? A origem é bem ali na ponta. E é depressor também do ângulo da boca, que interessante, né? Aqui embaixo, a gente antigamente chamava até de quadrado do mento, esse músculo aqui, tá? Agora ele mudou para transverso do mento. Como eu falei para vocês, tem alguns pacientes que não encontram, a gente não encontra mais este músculo aí, tá? Em virtude do afinamento do rosto, né? Com o passar dos anos, a gente está vendo que o crânio está diminuindo um pouco, né? Da porção distal, da porção posterior para a porção anterior. A gente vê diminuição, tanto é que os dentes já não cabem muito bem na boca, né? Essa diminuição é pelo fato da gente não estar mais utilizando todos aqueles dentes que a gente utilizava antigamente. Então, até sisos, né, os terceiros molares, a gente quase não vê mais em alguns pacientes. Claro que ainda tem em demasia, mas eu tenho visto muito paciente vindo no consultório com radiografias panorâmicas sem germe de dente de terceiros molares. Hein? Bem legal isso daí, porque é uma evolução, uma característica genética, não é lei de Darwin, nem outras leis aí que possam reger, é genética, informação genética que é passada de geração para geração. Então, auxilia no depressão do lábio, este quadrado do mento, ele tem sumido, a gente não tem visto esse músculo mais por aí, eles têm sido perdidos na evolução da raça humana. Agora a gente tem também, já que tem o orbicular do olho, a gente também tem o orbicular da boca, tá? Parte marginal do lábio, parte marginal, quando a gente fala que marginal é margeia, lateral, não pega em lábio, o lábio tá aqui, ó, tá? A parte lateral do lábio, tá? Inserção, rima da boca, quando a gente fala rima da boca, é exatamente a lateral, tá? É como se fosse um sinônimo, rima, lateral. O que são os músculos a inervação pelo o bucal do nervo facial, e ele é responsável pelo fechamento direto dos lábios, o selamento dos lábios. Então, quando a gente fecha o lábio e fica bravinho, biquinho, quando as meninas fazem aquela selfie com biquinho, é o orbicular da boca que está fazendo a selfie, tá? Não é você, é o orbicular da boca. Olha, quando vocês fizerem a selfie, agora escreve do lado. Fiz uma movimentação do meu orbicular da boca. O professor de vocês vai ficar muito feliz que vocês lembraram da aula de anatomia, tá? Olha só que interessante o orbicular da boca. Tem lado direito e lado esquerdo também. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que escutei alguém falar aí. Tá bom, gente? Então, tem do lado direito e lado esquerdo completando a volta inteira da boca. Muito fácil, que nem o orbicular do olho, da órbita, e também a gente tem da boca. Ok? Bucinador. Outro músculo aí da bochecha, próximo ali da região bem paralelo ao orbicular da boca. A origem dele é superfície externa, processo alveolar da maxila, tá? Acima um pouquinho da mandíbula, bem no ângulo da boca, a inserção que ele tem. Também a gente tem uma inervação do ramo bucal do nervo facial, tá? E ele deprime as bochechas. Professor, então quando a gente assopra e assovia, é esse músculo aí que faz toda a movimentação. Quando o cara está tocando trompete, o saxofone, o bucinador desses caras é avantajado, porque eles exercitam muito essa parte. Vocês podem ver que quem toca instrumentais de sopro, eles têm esse bucinador desenvolvido, tá? É muito maior do que na gente, eles exercitam muito mais esses músculos, tá? Esse vocês não esquecem mais, né? O bucinador. É o músculo que a gente fala para a criança, que bonitinho, né? E pega aqui, faz aqui no rosto dele aqui dá uma beliscadinha, a gente pega no bucinador do coitado, né? Ele fica até bravo com você, porque dói, viu, gente? Dói. Faz isso em vocês aí pra vocês verem como não dói. Não façam mais isso nas crianças, que eles odeiam isso. Bom, aí agora um resumo, né, de todos os músculos que a gente tem que saber. Professor, tudo de músculo A gente vai conseguir ver isso tudo na peça, gente? Eu não prometo, mas a maioria a gente vai conseguir ver, tá? A maioria. Levem um atlas, levem essa aula, que a gente vai ter bastante discussão lá, em 1 hora de cada turma, mas a gente consegue ver alguma coisa legal lá sim, tá bom? Platisma lateral. Esse músculo platisma é um dos maiores que a gente tem aqui. Olha só, ele começa a origem dele aqui na face superficial, na parte peitoral maior,
tá? O deltoide, que é essa parte lateral, até lá em cima, tá? Limite da mandíbula. Então, ele tem toda essa lateral aqui de ação muscular, tá? E o que ele é responsável, gente? Se ele tá na mandíbula, ele vai depressionar a mandíbula, ó. Já tem um músculo que ajuda na depressão da mandíbula, tá? O platisma. Platisma em peça, gente, ele tá cortado, é difícil a gente achar. Porque como vocês vão pegar a hemiface, vocês vão ver ele cortado bem aqui embaixo. Dá até uma pena, porque quando tem no músculo, no cadáver inteiro, tem um cadáver inteiro lá, mas ele não está aberto. Então a gente não consegue estudar músculo nele, ele é mais para órgãos. Então, não sei porque que tem lá, né? Se só tem odonto lá, mas enfim, não tem abertura para a gente ver o platisma, mas ele é lindo, esse músculo é muito grande, tá? A gente tiver a oportunidade de ver em algum lugar, é bem legal. Bom, gente, agora, para fechar a aula de músculos, né, que é bem extensa, porém, os músculos mais importantes são os músculos mastigatórios. A gente tem que abrir e fechar a boca, a gente tem que mastigar, a gente tem que comer, a gente tem que se alimentar. Então, existem músculos muito importantes e a gente precisa saber deles. Os únicos músculos que fazem parte dos mastigatórios são esses 4 que eu vou falar para vocês. São os únicos, tá? Músculos da mastigação. O resto é só acessório, tá? Então, músculos da mastigação são 4. Vamos falar um por um deles. Primeiro, temporal. Olha só, lembra do osso temporal? Ó, professor, agora eu estou lembrando da osteologia. Pois é. Se a gente não estuda osteologia, a gente não entende músculo. Porque todos os músculos têm o nome do osso, né? Então, osso temporal, a gente tem aí o músculo temporal. Origem face externa do temporal, tá? E onde ele vai inserir, qual que é a inserção dele? Aí você tem aquela aponeurose, né? Aquela região onde não tem célula muscular, o tendão, e ele vai pegar exatamente, ó, no processo coronoide da mandíbula. Então ele faz movimento de elevação e retração. Ele sobe a mandíbula e joga para trás. É o temporal que faz isso. Quando vocês estão mastigando, pode ver quando vocês mastigam, mexe na lateral do crânio, da cabeça. É esse músculo que está fazendo a mandíbula subir, tá? E faz você mastigar e abrir e subir a tua mandíbula. É responsável por isso, tá? O temporal. Próximo músculo. Oi? Esse que é aquele responsável por aquela câimbra chata quando você está comendo e dá aquela câimbra? Isso. Tem 2, né? Tem esse e o masseter. O masseter vai vir na sequência aqui. Ah, tá. Mas esse também é um dos. Ah, beleza. Tá? Aí o masseter, né? Que é a inserção dele no arco zigomático. Desculpa a origem. No arco zigomático. E a inserção dele, a gente vai ver aqui no ângulo, o ramo da mandíbula. Bem aqui no ângulo. Quando a gente pega aqui na anamnese, quando a gente vai fazer a anamnese no paciente, quando a gente vai fazer teste de palpação para ver se ele tem dor muscular na ATM, lembra disso quando eu falei para vocês lá em ATM? É um dos músculos que participa da mastigação, então provavelmente esse músculo deve ter algum tipo de sintoma. Então a gente apalpa justamente para saber. E a gente pede também para o paciente morder forte e ver a ação do masseter. Normalmente fica travado quando eles fazem aquela mordida forte. O paciente que tem problema de ATM, que tem DTM, né, distúrbio temporomandibular, o paciente vai ter esse músculo aí bem sintomatológico, ele sente dor mesmo. A inervação, o nervo massetérico, né, o ramo do trigêmeo também está participando desse daí, que é o 5º par craniano, lembre-se disso, tá? O trigêmeo também participa aí da inervação do nervo massetérico. Não esqueçam do nosso trigêmeo, que é o mais importante, né? A ação dele é elevação da mandíbula. Se então, está participando lá em cima, que é o temporal, o masseter também ajuda a fechar a boca, tá? E ele também tem um feixe profundo, tá? Que também está lá junto com o temporal, no processo coronoide. Tem 2 feixes, o feixe superficial e o feixe profundo. O feixe superficial a gente consegue apalpar, o profundo ele vem para cá, gente, a gente não consegue apalpar muito bem. Eu consigo pegar de alguns, vocês vão ver que eu vou pôr a mão no rosto de vocês lá no laboratório, eu vou pegar o feixe profundo do masseter. Dói um pouco, tá?
mas eu consigo pegar em vocês aí, porque a gente apalpa quando o paciente tem problema muscular no rosto, a gente consegue chegar lá no eixo profundo também, tá? Então, são 2 eixos que a gente tem desse masseter aqui. Pterigóide medial, também lembra, essa aqui é a parte de trás, visão posterior do crânio, né? Corta ali a parte do occipital, tira o occipital, está olhando de trás. Quando o paciente fecha a boca, a gente vê por trás ali. Pterigóide medial é este aqui, ó, tá bom? Face medial, aqui tá, lembra do osso pterigóide? Face medial, que é mais próximo da linha sagital, tá? E do osso esfenoide, e a inserção dele é no ângulo da mandíbula. Então, a gente tem 2 no ângulo da mandíbula já. Tem tanto lá o massetérico, só que é por fora, como o pterigóide medial, tá? Serve também para elevar a mandíbula, tá? Para fechar a boca. A inervação também pelo ramo mandibular do nervo trigêmeo, ok? Não esqueçam dessa inervação também importante aí no músculo. E o lateral de cima, né? Se o medial está aqui, o lateral está aqui em cima. Olha que interessante. Esse é o pterigóide lateral. A ação dele aí lá na cabeça da mandíbula, né? A gente tem problemas de ATM, lembra-se disso. Aqui é a articulação temporomandibular, olha como está aqui na seta. Aqui é o ATM. E tem ação direta ali na cápsula articular, lembra-se. Ele não está ligado no disco articular, tá? Ele está ligado na cápsula articular. A gente viu lá na cabeça mandibular, na cabeça da mandíbula, que é o processo condilar, uma depressão. Lembra lá da aula de laboratório que tem essa depressãozinha bem abaixo da cabeça da mandíbula? É onde ele tem a inserção, cabeça superior da mandíbula, tá? E é face anterior do disco articular. Não esqueçam que a gente não tem ligação com o disco, é cápsula articular, tá, gente? Aqui tá escrito errado isso daqui, até vou alterar depois. A inervação pelo quinto par craniano, não esqueça do trigêmeo, nosso ramo mandibular. Ação, abertura e protrusão da mandíbula. Se tem 3 que fecha, tem um que abre, né? Então, move a mandíbula de um lado para o outro, tá? Então, a gente faz aquele movimento dos lados, é o pterigóide lateral que está agindo. Se você conseguir jogar a tua mandíbula de um lado para o outro, é só ele que está fazendo esse movimento. Pterigóide lateral. Se o paciente tem problema de ATM, ele não consegue fazer isso, tá? Ele sente dor. Então, a gente consegue avaliar até a intensidade da dor, tá? Do distúrbio temporomandibular, por ações laterais, movimentos bordejantes da mandíbula. Ok? Músculos ióides, gente, eu vou passar muito rápido o músculo do iódio, porque a gente não tem lá corpo inteiro, né? A gente não tem um cadáver inteiro. Mas vocês precisam saber, precisam. Por quê? Para abaixar a mandíbula, a gente tem alguns músculos que também travam para a mandíbula abaixar. E a gente tem o osso ióide, tá? Que é esse ossinho aqui no meio. Tá? Esse ossinho aqui, ele chega a vários músculos para abrir e fechar. Então, abaixo do pescoço, a gente tem uns que travam para a mandíbula abaixar. E aqui no assoalho de boca, que é abaixo da língua, tem um monte de músculos. Eu vou passar por alguns importantes. Na faculdade vocês vão ver poucos deles, mas é bom saber alguns, porque tem alguns aqui que eu pergunto em prova, tá? Principalmente os que formam a base da língua. Professor, oi? Uma dúvida. Você falou que, só uma dúvida, tá? Você falou que os músculos mastigatórios são 4. Aí Sim. já foi temporal, masseter, pterigóide medial e lateral. Só esse ióide, como é esse nome do último que você falou? Músculo ióide, ele não participa da mastigação. Ele não participa, só são os 4 primeiros que você falou, né? Isso, ele só participa do movimento. É como se a gente falasse assim, é um extra, ele não faz parte da mastigação, dos músculos da mastigação. Então, ele possibilita a gente de fechar e abrir a boca, porém, ele não é direto. Os diretos são esses 4. De ação direta na mastigação. São os 4 que eu falei para vocês. Os outros são acessórios, tá? De ação indireta. Então, ele trava o osso aqui embaixo para abrir e fechar, porém, não participa da mastigação diretamente.
a gente vai começar com o digástrico, que tem um ventre anterior, tá? O ventre anterior é embaixo da mandíbula, bem embaixo, e vai direto no ocioide, tá? E o ventre posterior vai lá para o processo mastoide. Lembra lá na base do crânio? Aquela elevaçãozinha lá no osso occipital? Então, lá é o processo mastoide. Então, ele começa aqui na frente e vai até lá atrás. E outra coisa que eu falei para vocês, lembra na mandíbula aquelas duas bolinhas que tinham das espinhas genianas? Lembram disso, gente? É daquelas espinhas genianas, é aí a inserção do músculo digástrico. Tá? Quando a gente vê aquelas espinhas genianas lá na mandíbula, a gente tem inserção do osso do músculo digástrico. Tá? Então basta saber que ele está aqui, que ele é supraioide, então está acima do ióide, não está abaixo, né? Supraioides estão acima do ocioide, ióideo, e aí você tem a ação de abaixamento, abertura de boca, né? Abaixamento da mandíbula. Então ele trava o nosso ióide para que a gente consiga abaixar a mandíbula, tá? Supra-ióide ainda falando, a gente tem o estiloióide. O estiloióide fica do lado do digástrico, ele fica nessa porção lateral, tá? Ele fica no processo estiloide. Lembra do estiloide? Aquela espícula óssea que fica também na base do crânio, do lado do processo mastoide, que eu falo para vocês que poucas peças têm, aquela espícula óssea. Então, esse músculo, ele tem a inserção superior lá no processo estiloide. Por isso que é importante aquela espícula. Não está ali de propósito, né? Então, ele participa também do travamento do ocioide, tá? Inserção, corpo e o osso dioide, ele vai estar participando da elevação e retração do ocioide também, para a gente conseguir abrir e fechar a boca. Ainda falando sobre os supraioides, milioide. Aí é um dos músculos mais importantes, a gente já vê a presença dele interno da boca. Está na linha milioide, lembra da linha milioide lá da mandíbula? Então, é uma inserção muscular aquela linha. Por isso que existe aquela linha dentro da mandíbula. Quando a gente divulsiona ali embaixo o tecido, quando a gente trabalha numa parte lingual da mandíbula, onde a gente quer fazer alguma cirurgia para o lado de dentro da boca da mandíbula, a gente vê essa linha milioideia e vê o músculo milioide. Ele é um músculo muito importante e potente, tá, gente? Ele faz com que a gente consiga elevar o ióide vem para cima, ele puxa o ocioide, trazendo a mandíbula para baixo, né? Então a seta está aqui para baixo, ele trava aqui e faz com que a mandíbula se abra, a boca se abra, tá? E também ele é constituinte do assoalho bucal. Então, quando a gente levanta a língua, vocês olhando no espelho, ele está embaixo, tá? A gente tem os freios labiais, tem o assoalho de boca, abaixo do assoalho de boca está o músculo milioide, tá? Tanto do lado direito como do lado esquerdo, ele forma como se fosse uma porção triangular, fecha para dentro do ocioide, pega bem em cima do ocioide. Difícil de ver isso nas peças que tem lá na faculdade, mas lá no Atlas dá para a gente ver, e aqui na aula também dá para a gente ver. Olha outro músculo que tem o genioide. Lembra lá do digástrico, que é esse aqui? Olha o genioide onde está, embaixo. Lembra das espinhas genianas? Uma é o digástrico e outra é o genioide. Isso vocês vão ver também a anatomia radiográfica, essas duas espinhas nasais aparecem. Também a anatomia radiográfica, essas duas espinhas nasais. Agora vocês sabem que são músculos, inserções de músculos, tanto na parte superior da mandíbula como na parte inferior, tá? Do corpo da mandíbula. Inervação pelo nervo hipoglosso, tração anterior do ocioide e da língua, tá? Então também tem movimentos coordenados por esse músculo que fazem a língua vir para trás ou sair da boca também, tá? Coordena movimentos da língua. Infraioides, né, externo, a gente estava no supra até agora, falando o último supraioide é o genioide, agora vamos para o infra, abaixo do ióide. O ióide está aqui, falamos todos de cima, vamos falar agora os todos de baixo. Externo ióide, tá? O corpo do ióide, a gente tem a parte do corpo do ióide como inserção. Inserção inferior, a gente tem a parte da clavícula envolvida, que é a parte lateral, até o meio do peito. Tá? Que é a porção do externo. Se vocês colocarem a mão no meio do peito de vocês aí, bem no meio, tem um osso. Ele insere aí, tá?
o esterno-ióide. É um dos músculos da nossa querida, do nosso querido torcicolo, tá? A inervação também é feita por ramos da alça cervical, isso aqui vocês não precisam saber, que eu não vou perguntar em prova, isso já é uma coisa muito específica, e a função dele é abaixar o ióide. Quando ele abaixa, gente, esses músculos inteiros aqui em cima se movimentam. Ele trava para o osso ióide ficar travado e os músculos aqui em cima fazerem as suas funções, tá? O mióide é o do meio, tá? Também está no corpo de iódio como inserção superior e inferior à escápula, tá? A parte lateral aqui, nossa querida clavícula, ok? E baixo o iódio também, função de baixar o iódio. Externo tireoide também vai para o externo e está perto da tireoide, por isso que chama externo tireoide, tá? Também fazem com que o osso ióide abaixe. Tireoidiano também faz com que o osso ióide abaixa, tá? Perto da cartilagem tireoide, a gente tem a cartilagem aqui embaixo do osso ióide, e ele faz proteção também para não atingir diretamente a tireoide, a glândula tireoide, que é uma das mais importantes do nosso pescoço. Esse é o último inferióide. Esses todos a gente precisa saber, gente. Se eu falasse assim os mais importantes para vocês, gostaria que vocês soubessem esses. Existem mais. Existem pelo menos mais uns 15 aqui que eu não coloquei na aula. Tirei da aula, porque não faz sentido colocar muita coisa também, porque não passa um pouco do pescoço já. E também não é a alçada do dentista nem do cirurgião. Esses são os mais importantes. Tá? Dividam supra e infra, coloque os músculos na posição, vocês conseguem estudar bem. Tá? Eu dividi para vocês aqui direitinho. Coloquei um quiz para vocês. Esse quiz não é para me entregar, isso aqui é para vocês estudarem para a prova. O professor vai cair coisa daí da prova? Vai. Esses músculos aí. Façam em casa. Coloquei um quiz para vocês estudarem. Tá? Esses 6 quiz aí. Tem 6 aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes de começar a aula de vascularização, que também tá rapidinha a aula de vascularização, são mais uns 20 slides aí, mais ou menos, e a gente termina essa aula teórica todinha. Vou pedir um tempinho para vocês, uns 5 minutinhos. São 8h45, 8h50, retornamos, só para tomar uma aguinha, ir no banheiro, fazer um xixi e voltamos para a vascularização. Terminamos a aula de hoje e aí a semana que vem é laboratório. Beleza, gente? Então vamos tomar uma aguinha que o professor daqui de vocês está com a garganta seca. Ok, pro. Professor, tem uma dúvida. O Gabriel, faz o seguinte, me pergunta daqui a pouquinho na volta, que assim eu não perco tempo no intervalo também. Tá ok, tá ok.
Voltamos, pessoal. Gabriel, fale. Qual a sua dúvida? É sobre a aula, professor, que é da semana que vem. Qual dia que vai ser? Qual dia? Isso. Gabriel, toda a aula de disciplina de pescoço e cabeça ela ocorre todas as sextas. Ah, ok. Tá bom? Agora, o dia da semana, eu acho que vai ser dia 14, tá? Hoje é dia 7. 14 e dia 21. As 2 aulas de anatomia. Ok. Mais alguma dúvida, gente? Bom, partiu então vascular para a gente terminar aí a sequência da aula e finalizar conteúdo teórico da disciplina. Bom, gente, quando a gente fala em vascular, a gente está falando de vaso sanguíneo, né? Então, de antemão, vocês agora vão parar de confundir o que é veia e o que é artéria, né? Veia, então, é todo o sangue que vai do corpo para o coração, tá? E artéria é o contrário, sai do coração e vai para o corpo, tá? Então, o sangue é diferente, que percorre a veia e a artéria, tá? Então, se vem do corpo para o coração, já vem com uma mistura gasosa diferente. E se sai do coração e vai para o corpo, a mistura gasosa também é diferente, né? Se sai do coração e vai para o corpo, você tem oxigenação. Se vem do corpo para o coração, é porque você vai ter a troca gasosa, e aí você tem outro tipo de coloração sanguínea também, porque o sangue vem um pouquinho mais espesso, mais escuro, com algumas outras propriedades, e vocês agora não erram mais isso. Então, o trajeto da veia corpo-coração, trajeto da artéria coração-corpo. E a gente tem os capilares, tá? Que também são responsáveis por oxigenação. Os capilares são continuações das artérias. Elas chegam mais internamente em tecidos mais difíceis de chegar a uma artéria e uma veia. Por quê? Que são são menores, são difíceis acessos. Então a gente tem capilares que são da espessura do nosso fio de cabelo, por isso que chama capilar, tá? É bem pequeno mesmo o finalzinho dessas artérias. Então os vasos calibrosos, né, distribuem o sangue por todo o corpo, né, são pulsáteis, tá? E suas paredes aguentam as pressões. Quando a gente fala que as suas paredes aguentam pressões, gente, é justamente aí onde a gente afere as pressões arteriais das pessoas. Quando a pressão está baixa, quando a pressão está alta, é exatamente o que a gente mede. Essa pressão que o sangue faz nas artérias. É exatamente isso que a gente afere quando se fala que a pessoa está com pressão alta. Você está com pressão alta, o que acontece? O seu sangue está exercendo uma pressão, uma velocidade muito maior do que o normal na parede do seu vaso sanguíneo, o que pode ocorrer extravasamento, o que pode ocorrer até isquemias cerebrais e os famosos AVCs ou até paradas cardiorrespiratórias. Então, quando a gente tem esse tipo de problema nas paredes das artérias, você provavelmente está com pressão alta, tá? E quando você tem pressão baixa, quando você tem menos velocidade, menos agressões à parede do vaso, você também tem problemas, tá? Porque quanto menos sangue percorrer seu corpo, menos oxigenação você vai ter nas extremidades do seu corpo. Menos função você vai ter e até pode prejudicar algumas outras funções de locomoção, raciocínio, e também pode ter quedas súbitas, desmaios, por causa dessa falta de pressão também nos vasos, tá? Então, pressão arterial para vocês agora tem sentido, por isso que a gente faz mensurações também de pressões no braço, porque a gente está medindo ali exatamente a velocidade que esse sangue percorre o seu interior de vaso sanguíneo. Perfeito, gente? As veias são mais delgadas, são mais grossinhas, não pulsáteis, então a gente não mede elas quando a gente faz a mensuração da pressão. E a parede é um pouquinho mais fina. E é mais difícil da gente ver até lá nos cadáveres. Vocês vão ver muito mais artéria do que veia, tá? O fluxo, então, é capilar, vênulas e veias. Desculpa que eu esqueci de falar da artéria. É artérias, arteríolas e capilares. Do vaso, da veia, capilar, vênulas e veias, tá? O caminho que a gente faz aqui, que faz o trajeto
do coração para distribuição do sangue é exatamente esse. Para o lado direito, vamos pensar, vocês estão vendo aqui o lado esquerdo de vocês, aí de frente, esse é o lado esquerdo. Desculpa, esse é o lado esquerdo. Opa, peraí. Esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Olhando de frente, para vocês, esse aqui é o lado esquerdo e esse é o lado direito, tá ok? Esse lado direito aqui do coração, a gente tem a artéria vertebral, sempre para o lado direito. A artéria subclávia também fica para o lado direito. Toda a parte do lado direito são essas artérias. Vamos falar uma por uma. Carótida comum direita, carótida interna direita e carótida externa direita. Todas, tanto é que está escrito direita, né? Se estão todas do lado direito, se leva o nome do lado que está, tá? Lado esquerdo, também temos umas artérias do lado esquerdo, se repetem. Artéria carótida do lado esquerdo, carótida interna do lado esquerdo e externa do lado esquerdo. Pô, professor, então a gente tem todas as artérias do lado direito e esquerdo? Tem, gente. Elas são as mesmas, tá? A gente divide o lado direito com o lado esquerdo para vocês entenderem, mas são as mesmas. A única coisa que vai mudar é aqui embaixo. Quando sai do coração, a gente só tem uma subclávia e só tem uma aorta. A gente não tem duas, tá? Subclávia vai para o lado direito e a aorta vai para o lado esquerdo, tá? São as únicas que mudam. O resto, para a cabeça, é a mesma coisa, tá? Tanto o lado direito como o lado esquerdo. Não vou me ater a esses desenhos, porque isso que vocês vão achar no Atlas, tá? Bom, suprimento sanguíneo de cabeça e pescoço, a gente tem ramos da artéria carótida comum, tá? Tanto a carótida comum como a artéria vertebral, elas sobem e fazem toda a vascularização de cabeça e pescoço. São artérias um pouco mais calibrosas, que passam muito mais fluxo sanguíneo e precisam pegar uma área muito grande, tá? Vocês podem ver que elas entram por dentro até de estruturas ósseas, tá? Se dividem lá para dentro, entram até aonde tá aqueles orifícios, né? Supraorbital, infraorbital, pode entrar também em canal mandibular, vocês vão ver que algumas vão fazer esse tipo de função aí. Aqui um esquema de desenho mostrando a parte superior, né, da carótida interna e também da vertebral. Notem, gente, que elas estão paralelas, só que uma está dentro da nossa coluna vertebral e a outra está mais externa, mais atrás da mandíbula, a carótida interna. Por isso que existem, gente, procedimentos em odontologia que a gente não chega nessa área, porque é uma área que tem artérias calibrosas, que a gente não consegue conter sangramento e pode matar o paciente. Então, a carótida interna fica muito próxima ali do pterigoideu. Então, a asa do pterigoide fica passando bem aqui atrás. Quando a gente vai fazer uma disjunção Lefort 1, que é muito comum fazer em expansão de maxila, a gente bate nessa região com muito cuidado para não pegar a carótida. Se pega a carótida, você mata o paciente, tá? Vamos falar dela, né? Se ela é importante. Está passando ali perto do esternocleidomastoide, como lembra do músculo, penetra dentro do crânio e também chega no olho. Olha que interessante, ela percorre todo esse caminho, tá? E chega lá no olho, a artéria oftálmica. Então, ela é importantíssima também para você ter a chegada do vaso no olho, tá ok? Então, ela é importante por causa disso também. Irriga o olho. Carótida externa, tá? Ela irriga a maior parte dos tecidos moles da cabeça. Então, ela está mais externa, por isso que chama externa. Ela está muito mais coligada aos nervos faciais, estão mais ligadas ao tegumento, mais à pele. Então, a externa, pode ver que ela vem para o lado de fora. Você não vê penetrações em ossos, tá? É mais aqui temporal, crânio, occipital, mastoide, tá? Ela entra por dentro do mastoide. Artéria, um esquema da carótida externa, tá? Ramos anteriores também a gente pode ter da carótida, tá? Chega à parte da língua e na parte da tireoide superior. Se alguém perguntar para vocês de onde vem a vascularização da língua, pode afirmar com certeza também da carótida externa. Ela passa, vem aqui, sobe e chega até na parte lingual e artéria facial. Tá? Importantíssimo também aqui para vocês verem
como passa bem perto do lábio, gente. Olha só. O lábio, então é importante, muitos de vocês fazem academia, fazem algum tipo de esporte, pode estar medindo a pulsação pelo lábio, porque a gente tem uma artéria que passa bem perto do lábio, que a gente consegue medir até a pulsação do sangue aí nessa artéria labial. Eu vou mostrar mais para frente para vocês. A artéria lingual, então, vem lá da carótida externa. Aqui é a carótida externa, tá? Pega na tireoide, aqui é a tireoide, a glândula tireoide. Olha o ocioide aqui, que bonitinho. Esse aqui é o ocioide, tá? E aqui é a nossa glândula tireoide. Quando ela passa, a carótida passa irrigando também a tireoide, também pega uma carona e vai lá para assoalho de língua, parte dorsal da língua. Chega também irrigação para a língua da carótida externa. Aqui uma visão um pouco mais interna da carótida externa. Parece não é um pleonasmo, mas é contraditório, né? Chega a parte mais interna da carótida externa, mas é isso mesmo, gente. É uma parte mais quando a gente tira todos os músculos de cima, porém eles estão superficiais. Essas artérias percorrem o lado externo dos músculos. A artéria profunda da língua, a sublingual, por baixo da língua, a lingual e ramo dorsal. Gente, para mim basta saber esse aqui, lingual, tá? Esses aqui outros a gente raramente pergunta e raramente vê também dentistas aí mexendo nessa parte. Por quê? Aí existe uma grande briga da cirurgia com o médico de pescoço e cabeça, que é a parte glandular, a parte de glândulas. A gente não consegue fazer cirurgia em glândulas. Por incrível que pareça, a gente tem muitas cirurgias invasivas, muito maiores até do que mexer em glândulas, mas a gente não pode mexer numa área dessa. É o limite da odontologia, então a gente não consegue chegar muito nessas áreas. Basta saber que da carótida externa chega a artéria lingual. Para mim já basta, para vocês já estão sabendo o que importa. E ponto final. E aí a gente parte para a mais importante da vascularização, que é a artéria facial. Gente, se a gente está falando de artéria facial, a gente está falando de alguma superfície externa, né? Alguma superfície que fica mais para o lado de fora do músculo, né? Atrás do músculo. Então, se a gente tem toda essa artéria facial que está por fora do músculo, então qualquer dano que a gente tenha no tegumento, na pele, pode ter um extravasamento de sangue facial. Da artéria facial. Então, muito cuidado quando a gente for fazer anestesia. Vocês vão fazer anestesias lá no consultório, na clínica da faculdade, e a gente sempre pede para vocês posicionar sempre a agulha o mais próximo possível da linha sagital, porque quanto mais vocês forem para fora, mais vocês têm chance de pegar a artéria do facial, e isso pode prejudicar. Vocês podem jogar anestésico dentro de uma artéria facial e pode levar o paciente a um desmaio, tá? Um desmaio súbito, que acontece muito, e perde os sentidos por conta de você fazer a injeção em vaso sanguíneo. A gente não aconselha, tá? Porque o paciente realmente perde os sentidos e essa artéria facial fica muito próxima ali do lábio, tá? Olha só, a artéria facial ela se estende por toda a lateral do crânio. Vamos lembrar, gente, temporal, orbital, zigomático, bucal e mandibular, tá? Esses são os ramos do facial. E esses ramos do facial também tem as artérias faciais também que levam seus nomes. Artéria facial temporal, artéria facial zigomática, artéria facial bucal, artéria facial mandibular. Eu esqueci da orbital, esqueci de alguma aí. Maxilar, tá? Então são os ramos do facial, gente. Olha como chega perto de lábio, ó. Por isso que a gente consegue medir ali a pulsação sanguínea, porque o vaso pulsa, né? Então a gente consegue com o dedo, é a famosa medição de lábio inferior, tá? Quando a gente não consegue pegar no pulso, não consegue pegar na carótida, a gente consegue pegar no lábio, tá? Um esqueminha aí para vocês verem como é que entra essa artéria facial, pega toda a parte da superficial lateral e dos dois lados, né? Tanto direito como esquerdo, ok? Aí, eu coloquei esse esquema para vocês verem onde que faz o preenchimento de lábio, né? A gente faz abaixo aí dessa artéria, a gente nunca faz acima, né, da artéria labial. Então, toma bastante cuidado para quem for seguir esse ramo aí, de saber onde está passando a artéria labial. Está sempre vindo ali pelo facial,
né, e entra para dentro do lábio. Só que Deus é justo e lê livros, né, como diziam meus professores antigamente, e a artéria entra para dentro do lábio. Então ela não fica na parte mais bonita do lábio, que é o filtro, é onde o pessoal aplica o preenchimento. Então a gente consegue fugir momentaneamente da artéria labial, tá? Quando faz o preenchimento do lábio, fica aquelas boconas bonitonas aí do pessoal aí. Um esquema de frontal, né, das artérias faciais. Olha que interessante, todo lado esquerdo, lado direito, sobe pelo nariz, olha só, percorre toda a lateral, supraciliar, base de nariz, base de lábio, tá? E chega até quase mandíbula, tá? Isso aqui é tudo artéria facial. Ok, gente? Depois tem as ramificações, né? Para dentro do rosto. Tá? Gente, isso aqui tudo eu coloquei para vocês como curiosidade. Existe na literatura alguma coisa sobre? Alguém pode perguntar, professor, eu preciso saber tudo isso? Não, gente, eu não vou perguntar isso em prova. Eu acho muito específico, que não compromete também o nosso conhecimento na área de vasos. Artéria do couro cabeludo, estilomastoide, são áreas muito difíceis da gente mexer, são áreas que a gente não vai entrar em detalhes com vocês, mas está aí a nível de curiosidade, se quiser alguém estudar, achar lá na hora do laboratório, a gente pode conversar sobre isso, mas tem aí. Todas elas são ramos da carótida interna e externa e do facial, todas elas. Vocês podem ver que do lado direito tem mais artéria e do lado esquerdo ainda tem os ramos aqui, tá? Aí vocês conseguem mais ou menos se dividir com mais facilidade. Ramos terminais, divide-se em a artéria temporal superior e maxilar, também importante vocês saberem. Aí sim, artéria que são mais inerentes à nossa área. Por quê? Porque entra para dentro da maxila e vai fazer a irrigação do palato mole, juntamente com os dentes. É ela que é responsável por ter a vascularização inteira da maxila. Então ela vem por trás, gente. Ela não vem lá pela frente para o naso palatino, não. Ela vem da carótida externa. E o temporal para a musculatura, tá? Temporal superficial, aqui é um esquema transverso, tá? Aqui eu coloquei um esquema do temporal, a quem fica nervoso, às vezes o pessoal que fica muito aflito, aparece nitidamente na lateral do rosto a artéria temporal superficial. O pessoal consegue fazer com que essa artéria venha mais sangue na hora de ficar nervoso e expõe essa artéria, tá? A pessoa fica bem nervosa e aparece, tá? Então, o ramo frontal da artéria temporal superficial, médio, tá? E ramo parental. Então, você tem toda essa parte aqui da artéria superficial temporal. Artéria temporal superficial também é importante a gente saber, gente? Infelizmente, sim, tá? A gente tem o ramo frontal, que é importante a gente saber que chega também vaso lá na frente, parental para trás e a artéria temporal superficial. Todas elas, aqui resumindo para vocês, são importantes. Eu pergunto muito sobre essa parte do ramo frontal, tá? Uma dica aí para vocês. Sempre vai ter alguma coisa importante. Eu até quero, acho que tem até nas perguntas aí do final da aula, que eu coloquei para vocês estudarem sobre o ramo frontal da artéria temporal superficial. E chegamos ao maxilar. Bom, maxilar, gente, especificamente, né? Você tem a carótida externa, vem os ramos, até chegar no infraorbitário. Olha só, carótida externa, ramos, até chegar no infraorbitário. Vocês podem ver aqui em cima, ó, esfenopalatina. Lembra que eu falei para vocês que essa artéria ela vai lá para dentro do seio maxilar? Então, é essa daqui que vai para dentro do seio maxilar, sai lá na frente e muda de nome, lá no naso palatino, tá? A gente tem lá na parte da frente, tá, o naso palatino, que sai o nervo naso palatino e muda de nome, tá? Então, essa artéria também muda de nome para esfenopalatina, tá ok? Então, é um ramo da carótida externa. A maxilar vai irrigar toda a parte bucal, lá do palato mole até o palato duro, até a parte anterior da maxila, sai lá no olho, tá ok? Essa daí, ó.
Olha que interessante. Vem lá de trás, entra no seio maxilar, sai lá no infraorbitário, mas ela percorre... Desculpa, seio maxilar não, aqui é a órbita. Ele entra no orbital e sai lá no infraorbitário. Antes disso, ele percorre aqui a maxila, entra no seio maxilar, aqui tem um ramo que chama esfenopalatino e desce para todos os dentes. Ah, professor, então por isso que quando a gente sente dor no dente, a gente sente dor lá atrás, na parte da posterior da cabeça, às vezes também, porque tudo isso aqui que tem artéria também é nervo, gente. É o caminho dos nervos também, tá? Onde tem artéria, tem nervo. Então, se você vem com as artérias por aqui, provavelmente já tem nervação. Então, se diminui o fluxo sanguíneo nessa região, você pode ter também alguns processos de necrose, tá? Alguns processos de sequestro de osso, cistos, doenças maxilares. Então, você pode ter algum problema e aí acaba interrompendo o fluxo sanguíneo nessas regiões, tá? Aí mais um exemplo, né, da artéria bucal, macetérica, e tudo também ramo ali da nossa artéria maxilar, são todos ramos. Opa, passei uma a mais aqui. Também chega masseter, bucal, pterigóide, todos eles passam desse ramo aí da nossa artéria maxilar. Aqui o esquema do esfenopalatino para vocês entenderem bem essa junção. Normalmente uma porção vai para infraorbitário, vai lá para dentro do olho, a outra porção vem para dentro do seio maxilar, que é a artéria esfenopalatina, tá? E a alveolar superior posterior. Olha lá, pegando dente já indo para a porção de dente. Ok, gente? Então, tá tudo divididinho aqui para vocês não se confundirem. Então, da artéria maxilar, de novo, aqui a artéria maxilar, divide-se para infraorbitária, esfenopalatina e alveolar posterior, superior posterior, tá? São as artérias. Olha o que tem aqui, gente. O que tem aqui? Alguém pode me lembrar o que é isso aqui? O que é o que? Alguém sabe, gente? Alguém lembra? Lâmina lateral do pterigóide, do osso pterigóide. Aqui atrás, gente, quando eu falei para vocês que a gente faz a disjunção da maxila, é aqui que a gente rompe, tá? Exatamente nessa região que a gente rompe a maxila para ela ficar solta. Então, olha o conglomerado de artérias que tem aqui em cima. Se a gente bate um pouco aqui em cima, a gente mata o paciente, tá? De hemorragia. Então, por isso que a gente não faz a batida aqui em cima, a gente faz mais para baixo, tá? Para fazer a disjunção da maxila. Porque isso aqui é um plexo, reúne-se em artérias importantes. A gente chama plexo neural. Todas essas artérias formam-se um novo, o nome chama-se plexo vascular neural, porque também tem nervos aqui no meio, tá? Não é só vaso, não. Aí as três artérias também importantes para dentro de boca, porque sai lá da nossa artéria maxilar, divide para dentro da boca, né? Dentro da boca, sai no palatino maior, sai no palatino menor e tem a artéria palatina descendente também. São três eixos, descendente, palatina menor e palatina maior, para dentro de boca. Teto, palato duro, parte do teto da boca, tá? Palatino maior, a gente tem lá atrás, só perto dos terceiros molares, e palatino descendente, ela percorre toda a parte do palato duro, chega lá no naso palatino, forame nasopalatino, e também irriga a parte anterior dos dentes, ok? Ela se subdivide em três. Todas elas, gente, lembrando, vêm da artéria maxilar, tá? Todas essas arterinhas aí pequenininhas. A esfenopalatina, como eu disse para vocês, tá? A artéria esfenopalatina entra lá no seio maxilar, percorre toda a parede medial do seio maxilar e sai lá no forame nasopalatino. Tá? Aqui para dentro muda de nome, tá? Aí chama artéria nasopalatina, porém dentro ainda da cavidade ela chama esfenopalatina, porque ela está percorrendo toda a lateral do seio maxilar. O esquemão aí da artéria facial para vocês verem a extensão lateral direita, tá? Toda a extensão da artéria facial. E aí vocês praticamente estão
sabendo quase todas as artérias que são importantes para a gente. Claro, gente, aquele negócio, resumo do resumo, para a gente não ficar enrolando aqui vocês com artérias, porque é muita coisa de pescoço e cabeça. Porém, as mais importantes a gente abordou e as que vocês precisam saber para a vida de vocês. A artéria, gente, não se preocupem muito, porque vocês não vão ver muito lá nos nossos peças de laboratório. É muito raro a gente conseguir ver uma artéria lá inteira. O pessoal rompe, elas não duram muito tempo. O próprio manuseio do dia a dia faz com que essas peças fiquem bem ruinzinhas de manuseio e também a gente não consegue ver. Músculos, gente, eu quero que vocês vejam bastante, tá? Artérias a gente vai estudar bastante em Atlas, a gente vai ver bastante na aula que eu dei agora. Estudem e se baseiem bastante pelas artérias faciais, maxilares e também as carótidas. Não esqueçam de estudar essas duas carótidas externas e internas e os ramos. São as 4 que eu vou perguntar, gente. Mais que isso é exagero. Couro cabeludo, superciliar. Não pergunto, gente. Não adianta. Isso daí pra gente não é o foco. O foco é vocês saberem dentro de boca, alguns músculos da mastigação também que chegam artérias, que nem eu passei lá em alguns slides. É o que importa para a nossa prova B2. Tá? Mais que isso eu já acho um pouco fora do foco da odontologia. Músculo, tudo isso que eu falei em aula, vocês precisam saber realmente, tá? E lá no laboratório a gente vai ver 90% desses músculos a gente consegue ver. E vocês vão ver na prática, isso que é importante porque fixa mais. Bom, terminamos aí antes do tempo. Alguém tem alguma pergunta? Professor, a atividade da aula de hoje, o senhor vai passar? Vou passar, se eu não me engano já está no AVA, está no pós-aula. Ah, tá bom. Está no pós-aula, encontro número 12, se eu não me engano, que vocês abram lá. Acho que encontro 12 já está lá, sim, no pós-aula. Entrega também junto com essas atividades que eu pedi, as 3 últimas atividades aí. Tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? A B2 vai ser que dia? Não entendi, desculpa. A B2 vai ser que dia? A B2 de vocês é dia 28. 28 de maio. Eu já tinha falado com a McKellar, do dia 23 até o dia 7, eu vou estar trabalhando na UTI Covid. Eu queria saber como que eu vou fazer para estar presencial. Se vai ser em uma sala separada. Que dia que você vai fazer? Dia 23? Do dia 23 de maio até o dia 7 de junho, eu estou trabalhando na UTI Covid. Mas, ô Gabriel, a prova ela é online. Ah, é online? Achei que era presencial. A prova teórica de vocês vai ser online. Que nem eu falei no começo da aula, não sei se você estava no começo, mas eu falei para alguém aí que eu só estou esperando o aval do governo para ver se eu consigo ficar com mais tempo com vocês lá no laboratório. Se eu conseguir ficar mais tempo, aí eu vou fazer uma prova no dia 21, tá? Que aí eu vou ficar com vocês até as 10 lá. Mas, por enquanto, sem chance. Por enquanto, não tenho nenhuma resposta ainda, nem da instituição e nem do governo quanto à extensão de horários ainda. Ah, tá bom, beleza. Eu tava com medo mesmo, porque eu vou estar numa situação um pouco diferente do normal, e aí não sei se ia poder frequentar as aulas.